o seguinte, o São Paulo Futebol Clube ele tem algumas questões, como o prazo do Lucas Moura, que foi totalmente modificado, hein? E o Cédric Soares deu o que falar, talvez de forma negativa. Há quem diga que inclusive saiu vaiado do Morumbi no último jogo, hein? Mas aí eu quero falar também sobre o Igor Vinícius, que o São Paulo está meio que descartando. Os percalços que tem nessa renovação do Alan Franco, tem o Luca, tem também o Grêmio, que nós vamos pegar, o Zubeldia, o que pode esperar disso aí? Tudo é um vídeo muito muito completão mesmo. Chega nesse likeão aí, vamos lá? Likeinho pra dar uma moral no vídeo, likeou o vídeo. E se inscreva aqui no canal também, né? Não, você se inscreve aqui, fica comigo e faça parte dessa família que só cresce, beleza? Então, ó, deixa eu começar o vídeo falando aqui sobre o Luca e depois falar também sobre o Igor Vinícius, que acho que é importante o Cédric. O Luca, ele surge da equipe de base, só que ele surge como um grandíssimo jogador, hein? Além do São Paulo estar contando numa safra valiosíssima com jogadores como o Rian Francisco, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, agora surgiu o Luca compondo o ataque completo. Você parou pra perceber isso aí? O meia de criação, Matheus Alves, o ponto esquerdo, o Luca, o ponta direito, o Lucas Ferreira e o centroavante, o Rian Francisco. É um time completo que o São Paulo, se não tivesse feito já os seus investimentos e colocando caras no banco de reservas, poderia contar nesse banco de reservas aí com a equipe de base na sua íntegra. É claro que contar que a equipe de base pode ter uma maravilhosa notícia. Surgiram juntos lá Kaká, Hernanes, Casemiro, David Neres. Pô, beleza, né? Ó, tô no céu, melhor gestão do mundo, melhor time do mundo. Mas também pode não dar certo. E outra coisa, além de não dar certo, não vou citar jogadores aqui que fracassaram depois de ir pro profissional, respeitando os caras, mas o que pode dar errado também é o São Paulo lançar 4 caras desse aí e já virem times da Europa levar os 4. Tudo bem, o São Paulo recupera o caixa, fica bem de grana, fica da hora, mas também não vai ter mais equipe de base e teria que contratar a reserva. Teria que contratar com o carro andando. Eu acho ideal, tá? Jogador reserva, quem que é? O reserva direto aqui é o fulano de tal da equipe de base. Gosto da ideia, falta uma peça ou outra, mas também o futebol com 1 trilhão de jogadores, 1 trilhão de jogadores sobrando por aí, é claro que você consegue fazer uns contratos que caras assim muito mais baratos, de graça, venham pro São Paulo e sejam caras já até experientes e rodados, né? Você pode mesclar com a equipe de base, sim, e até a equipe de base pode tirar a posição de titulares já mais renomados, caras que estão jogando como o Caleri, como... sei lá, não vou nem citar também outros, mas na equipe de base você tem um cara igual o Lucas Ferreira. Você não precisa comprar um Eric, percebe? Você consegue usar. Você tem um cara igual o Matheus Alves na base. Talvez. Você não precise comprar um Michael Suel, um Valdívia, né, um Wellington Nem, até mesmo um Galopo e gastar um dinheiro que você não tem. E eu acho que é assim que aparece agora essa compra do Marcos Antônio, que é um belo jogador. O São Paulo tá comprando o Marcos Antônio, que custa uma fortuna, 26 milhões, mas assim, talvez deixe de comprar o Thiago Mendes. E aí você pode colocar o Luan, Negruti, seguir essa linha de raciocínio que a equipe de base vem para sanar problemas. E não como o Carlos Belmonte gostaria que fosse, o terceiro reserva. Percebe? Carlos Belmonte fala, não, temos o time, temos o reserva, e o terceiro reserva é a base. Só que aí nós temos um São Paulo que a realidade não é essa. A realidade é que o Luca já pede passagem, não como titular, porque o Ferreirinha tá jogando bola, mas é um cara de titularidade. O Lucas Ferreira, a mesma coisa, o Matheus Alves tirou a posição do Luciano, e há quem peça já também o Rian Francisco como titular até mesmo do Caleri e do próprio André Silva. O Caleri se machucou, o André Silva chega no São Paulo e é um cara que não está assim... uma unanimidade, né? Se você pensar hoje no Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura, são unanimidades que o São Paulo tem ali. Se pensar no André Silva, ele não é uma unanimidade. Então, sim, há quem prefira já colocar o Rian Francisco e torcer para que dê certo. E seguindo a linha do Lucas Ferreira e do Matheus Alves e do Luca, o Rian Francisco é um dos que mais deu certo, né? Ele é um dos que mais foi decisivo quando entrou e ele tem uma pegada assim de jogador craque, jogador que desequilibra o jogo a qualquer momento. Só que o Zubeldia fica numa relutância danada. Essa relutância pode estar levando o São Paulo para uma vala comum, ser uma LDU que joga aqui no Brasil, um Zubeldia que faltam muitos títulos e o São Paulo tá começando a ser cobrado por uma falta de resultados. Tanto que no Brasileirão, o São Paulo hoje ele é 16º colocado, 16º, beirando ali o Z4, já é Z5, e aí nós vamos pegar o Grêmio agora e temos uma obrigação de ganhar, mas um São Paulo que não é convincente para ganhar. Olha o tamanho do problema. Dito tudo isso, algumas coisas pioram aí no time do São Paulo, né?
Seguindo o dinamismo que esse vídeo aqui está exigindo, o Alan Franco, ele não renovou o contrato com o São Paulo ainda, e o Alan Franco, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que tem por aí, agora já no meio do ano. Nós já estamos no meio do ano, né? Mas no meio daqui 50 dias, ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer clube. E aí você fala, mas Juba, por que que é isso aí? Por que o São Paulo não renova logo com ele? A informação que eu tenho é que o São Paulo deve ainda alguns valores pra galera do Alan Franco ali. Entenda Alan Franco, agentes, tal, quem liberou ele. E o São Paulo, na época, na oportunidade, teria pagado ali a bagatela de 14 milhões de reais para ter o Alan Franco. Eu lembro desses valores que estão aqui na cachola aqui. O Alan Franco, então, custaria 14 milhões pro São Paulo. Ah, mas tinha o Ferrarese de 22, vai comprar o Alan Franco de 14, tem o Arboleda, tinha outros zagueiros na época, acho que o Beraldo tava lá também. Você tinha zagueiros já. O Alan Franco, então, o São Paulo trouxe dos Estados Unidos e teria pago ali 14 milhões por ele. Para ter o cara, isso seria um valor assim de luva, de liberação. Chegou no São Paulo, tem o salário. O que eu tô sabendo agora, não tenho certeza se é isso mesmo. Essa informação não tenho, não vi o contrato, né? Obviamente. Mas o que eu tenho é, o São Paulo nesses 14 aí, tinha que pagar X pra cá, Y pra ali, ele não pagou algum desses valores. Então os agentes do Alan Franco pra renovar com o São Paulo estão falando, beleza, São Paulo, eu renovo, demorou. Só que você vai ter que me pagar o retroativo, vai ter que pagar o que você me deve já, e ainda pagar luvas pro contrato atual. Então, tipo assim, o Alan Franco fica livre no mercado. E qualquer time que chegar pro Alan Franco quiser comprar ele, não tem mais contrato com o São Paulo, não tem contrato com lugar nenhum. Mas ele fala, eu posso ir pro Palmeiras ou pro São Paulo. E aí? Palmeiras fala, eu pago 15 milhões na sua mão. É uma luva isso. É a compra do cara que você compra dele mesmo. Palmeiras fala, eu pago 15 milhões. São Paulo fala, eu pago 10. Aí ele fala, o Palmeiras quer logo 5 a mais. É tipo isso, tá? Não sei se o Palmeiras tá envolvido. Até apareceu que o Palmeiras gostaria de ter o Alan Franco já. Alguns boatos dizem que é mentira, mas eu não duvido nada. Então, se o Alan Franco hoje negocia com o Palmeiras, nós não sabemos. Talvez não. É só o São Paulo quitar o que devia para ele e fazer uma proposta agora. O São Paulo interpreta que o salário do Alan Franco não seja problema de pagar. Mas pagar as luvas e mais o valor anterior, o São Paulo tá com o caixa baixo, o cofre baixo. É inacreditável, né? Você pensar que vai perder um zagueiro que já é nosso. Olha o problema disso. Você não tá comprando um zagueiro de 20 milhões, de 30 milhões, 50 milhões. Não. É um zagueiro que já é seu. Você não renovou antes, porque você não foi visionário, não enxergou que o cara era bom. Faltando um aninho pra acabar o contrato, chega lá e fala, vamos renovar? Ele valia menos. Agora ele passa a valer muito mais. E agora que o São Paulo quer a renovação, o cara tá com a faca e o queijo na mão pra renovar ou não, porque o São Paulo já mostrou pro mercado inteiro o grande jogador que é o Alan Franco. O grande talento, hombridade, caráter, dignidade, entrega o cara tem em campo. Então é impressionante. É um cara que, sem medo de ninguém no São Paulo, ele foi cobrar dentro do campo o Luciano e bateu boca ali com o André Silva. Então, assim, você percebe que não é qualquer zagueiro que chega no Luciano e vai cobrar. O cara tem que ter, no mínimo, de caráter, assim, o cara tem que ter coragem. Então, sabendo do potencial que ele tem, ele chega e cobra 2 atacantes que até então, pra mim, eram muito piores do que estão jogando hoje. Hoje eu acho que o Luciano tá muito mais caladinho, muito mais respeitoso, um jogador muito mais de grupo do que era antes da enquadrada que o Alan Franco deu. O André Silva, que toma as dores do Luciano, hoje me parece um jogador muito melhor também do que aquele acomodado no banco de reservas, que não se incomoda com nada, tá tudo bem, sou reserva do Caleri, só quero entrar antes do Rian Francisco. Hoje não. Hoje me parece um cara que agarrou a vaga com unhas e dentes e não quer largar mais. E acho que essa enquadrada que o Alan Franco deu tem muito a ver com isso aí, com esses jogadores dando essa melhorada. Então o Alan Franco é excelente ter um cara igual ele no elenco. Fala-se muito de uma liderança do Arboleda, que vira capitão de vez em quando, uma liderança do Caleri, que vira capitão de vez em quando. Não vejo nem Arboleda e nem Caleri como capitães de absolutamente nada. Nada. Nem o Lucas Moura, o Alisson talvez, mas também é outro bonzinho. Tinha que ser um cara igual o Pablo Maia, que chegou junto um dia com os caras, cobrou o ataque inteiro ali, deu no meio, é pra correr aí. O Pablo Maia, depois que fez isso com acomodados, com jogadores folgados do ataque do São Paulo, ele foi cobrado. Ô Pablo Maia, vem cá, cobrar devagarzinho aí, meu. Lavar roupa suja no vestiário, não fala agora aqui em campo. Pablo Maia deu sim uma resposta pro torcedor são paulino, ajudou pra caramba e foi monstruoso. E agora o Alan Franco também foi, e olha aí o resultado que já deu. Bom, o que não ficou legal, sabe o que não tá legal? É o Lucas Moura.
O Lucas tá com uma contusão de joelho. E é uma contusão com previsão de 3 meses. Então o Lucas ele deve voltar a jogar pelo São Paulo somente em julho. Nós estamos aqui no meio, exatamente no meio de maio. Então vai ter maio mais 14 dias, 15. Depois vai ter junho inteiro. Para julho ele voltar e vai saber como volta. Então agora a coisa ficou feia. Eu não sei quais são as datas, tem aquela pausa do Super Mundial lá, tá? Mas tudo bem. O que pega é que agora no Brasileirão você não pode brincar mais. A água já bateu no bumbum. A Copa do Brasil, depois do Náutico, até o Náutico tem que respeitar, né? Porque ganhamos 2-1 em casa, então tem que respeitar o Náutico fora. Agora, depois do Náutico, é só pedreira. É quarta de final. Depois do... É quartas já? Não tenho certeza. E depois agora do Tajeres pela Libertadores, já começam as oitavas de final da Libertadores. Então acabou a graça. Pegar Alianza Lima, Tajeres, Libertad... Não pega mais. Libertad talvez, né? Que classificou. Mas tirando o Libertad, a coisa não fica boa. Então o Lucas Moura ele vai faltar agora pro São Paulo no momento dos mais importantes de todos. Ainda bem que pelo menos Pablo Maia, Arboleda e o Oscar já voltaram, né? Então nós temos aí. A ausência agora é do Caleri e do Lucas Moura, que ainda é perder de vista. O Caleri acho que não joga mais esse ano e o Lucas Moura, se voltar só em julho, pelo menos volta em julho, ainda bem. Mas o Zubeldia, a torcida do... o São Paulo tem 6 desfalques. Não vai dar pra falar desse jeito, né? Perdeu o Luiz Gustavo, mas perdeu pra sempre. Não é mais um desfalque. E comprou o Marcos Antônio. Então, não tem mais esse desfalque de volante. O desfalque que fica mesmo é o do Caleri, que não volta, e também o do Lucas Moura, que só volta em julho. Sim, são 2 desfalques a se considerar, tirando os que já voltaram, já a coisa tá um pouquinho menos mal. E uma coisa também que deu o que falar aí é o Cédric Soares, hein? Primeiro que as notícias eram, Igor Vinícius, o São Paulo vai deixar ele ir embora. São Paulo não chama Igor Vinícius para renovar e vai deixar o cara ir embora. E isso agradou grande parte da torcida do São Paulo. Jubão, vai embora o Igor Vinícius, que vá com Deus. Não quero ver pintado de ouro, deixa Igor Vinícius ir embora e tal, tudo bem. Só que o Cédric Soares, ele também não está jogando tudo isso, um pouco é sim culpa do Zubeldia, mas tem que dividir essa culpa com o próprio Cédric, e informações que vieram pra mim de dentro do Morumbi, eu não estava lá, mas vieram pra mim lá de dentro, torcedores camaradas que estavam lá me mandaram mensagem, Jubão, Cédric Soares foi cobrado pela torcida, saiu vaiado pela torcida, faltou futebol. E isso, se vaiaram ou não, é fato que está faltando futebol pro Cédric Soares. Ele não tá jogando nada, é um jogador que o São Paulo poderia ter renovado por 1 ano, que seria correto. O São Paulo foi lá e deu 3 anos de contrato pro cara. Aí a coisa passa a ficar um cara de 33 anos, que vai jogar até os 36, 37 no São Paulo, e aos 33 mesmo ele já não está conseguindo performar mais. Ele corre pra lá, corre pra cá, usa um pouco de experiência, mas cadê o resto? Cadê que ele desarma um cara lá atrás, toca, abre, recebe, cruza, sai um gol? Cadê o futebol objetivo? É muito mais uma esperança por um cara que jogou na Europa do que um futebol objetivo. Isso quer dizer que o Igor Vinícius seria o ideal? Claro que não. Óbvio que não. Mas o São Paulo, ao deixar Igor Vinícius ir embora, não subir o Mike, ter a incógnita Cédric Soares, a dúvida Cédric Soares em campo, é sim um São Paulo que brinca ali, pisa em ovos, pisa num ambiente que pode explodir a qualquer momento. São Paulo vai de novo cometer essa mancada de ficar sem saber qual vai ser o seu lateral para amanhã. E isso pega muito, não pega não, galera. Bora falar agora sobre o São Paulo, para contar que Luca, autor do gol que valeu a classificação do Tricolor para a próxima fase da Libertadores, tem contrato com o São Paulo apenas até junho do ano que vem. O atleta de 17 anos de idade, que se tornou na última quarta-feira o mais jovem a balançar as redes pelo time profissional do São Paulo, subiu para o time de cima sem a prorrogação do contrato acertada. Para mim, mais um equívoco do departamento de futebol. A boa notícia para os São Paulinos é de que o Tricolor já iniciou tratativas com os representantes do Luca para a extensão desse vínculo. E o fato de um jogador hoje com 17 anos e desde os 11 em Cotia, essa proximidade, essa relação com o São Paulo faz com que o Tricolor entenda que não haverá dificuldade na prorrogação do vínculo. Seria um enorme balde de água fria se o São Paulo não conseguisse a extensão do contrato desse jogador. Vale a lembrança de outros 2 problemas em andamento, um que acaba de ser resolvido, a extensão do vínculo do Lucas Ferreira, que era pretendido por Palmeiras, Bahia e também pelo Cruzeiro. A outra situação envolvendo Alan Franco
zagueiro bem mais velho, de 28 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro. O Alan Franco até agora não acertou a prorrogação do seu contrato. Ah, só uma curiosidade sobre o Luca, 17 anos de idade, ele entra aos 39 minutos do segundo tempo, enquanto o São Paulo perdia para o Libertad por 1-0, faz o gol do empate e se torna o grande herói da noite.